Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Voltei, né? O que acontece? Parece, tá vendo? Novato de primeira viagem, parece que eu estava conectado pela minha conta do Facebook, não pela conta do Amigos da Paz, né? Então a gente aí retornou, né, para poder estar no Amigos da Paz de novo, né? E aí o pessoal chegando. Então, voltando como eu falei, a gente está, hoje é o dia que a gente faria lá no centro, o pinga-fogo. E o pinga-fogo depende muito de vocês. Então, para a gente começar a pensar, a refletir, para a gente disparar aí as nossas questões, eu vou ler um trecho deste livro aqui, não sei se todos conhecem, O Evangelho de um Médico, Lucas, que foi escrito pelo Lúcio Maranhão, que de formação ele é médico e ele é membro da Federação Espírita de Goiás, né? Então, ele pegou várias das parábolas do Cristo e ele pegou várias das parábolas do Cristo e colocou estas parábolas retratadas da ótica deles. Então vamos ler. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhes obedecem? Está em Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. E aí, o Lúcio traz as seguintes reflexões para a gente. Força interior, desejo de superação e confiança são alguns ensinamentos que essa passagem de Jesus traz para nós. Ele chamou os discípulos para atravessar o lago até o outro lado, assim como nos convida a atravessar o lago da vida, do nascimento até a nossa jornada carnal. O interessante é que o mestre vem junto no barco, não os convida para seguirem sozinhos em uma aventura. Nesta travessia, iremos encontrar muitos desafios, pedras a desviar, ventos a soprar, como se uma força natural tentasse impedir de chegarmos bem do outro lado. São esses os exatos momentos em que devemos exercer ou extrair nossas melhores ações no exercício da fé. Reparem bem, ações e não desasperações. O momento de exercer o que aprendemos na fé não virá em momentos de tranquilidade ou paz, mas em momentos desafiadores. Naquele instante que o Cristo sobe ao barco, os discípulos se acomodam, pois ele estaria junto.
Não imaginavam eles que aquela situação de acomodação seria usada por Jesus como ensinamento. A navegação começou. Com certeza, o tempo era bom, pois os discípulos estavam tranquilos e Jesus veio a adormecer. O tempo muda, os ventos começam a soprar, as ondas a balançar aquele barquinho, mas o mestre permanecia dormindo. Eles viram a água começar a inundar o barco, levando ao risco de naufrágio, mas ele dormia. Como conseguia? Conseguia porque confiava. Confiava em seus discípulos. Tentemos pegar ao sono ao lado de pessoas que não conhecemos ou em quem não confiamos. Impossível. Se Jesus dormiu no meio daquela tempestade, é porque ele confiava na ação de seus discípulos, mas eles hesitaram. Assim acontece conosco. Diante da tempestade, que de diferentes formas se instala de repente em nossas vidas. Muitas vezes nos incomodamos com o silêncio, sem respostas do alto. Como se o Cristo dormisse e não estivesse percebendo nossas aflições. Falso engano. Esquecemos-nos de que Ele está ao nosso lado e que ninguém sobe no barco da reencarnação sozinho? Ele está em silêncio para avaliar nossas futuras decisões, nossa capacidade de resolução ou resignação ante as nossas tempestades. Assim como esperou dos discípulos, espera também de nós. Eles decidem acordar Jesus. O mestre, ao levantar, acalma os ventos e as marés, mas logo em seguida lança um questionamento a eles: onde está a vossa fé? Podemos trazer para nós esta pergunta: onde guardamos nossa fé? Apenas nas orações dentro dos templos e das igrejas? Isso é válido, mas é muito pouco comparado à ação que a fé pode nos proporcionar. Guardamos nossa fé apenas para momentos de dor e nos esquecemos dela nos momentos de alegria e de paz? Isso não é fé, mas sim um pedido de subserviência de Deus para conosco. Quando na verdade deve ser ao contrário. Nós servimos a Deus em todos os momentos. Guardamos a fé nos lábios? Aí é mais grave, pois estamos, nesse caso, esquecendo-nos de nosso coração. A fé, primeiramente, deve ser sentida, vir lá de dentro, seja em momentos ruins ou nos momentos de alegria. Falar ou escutar um pouco o próprio coração é uma das maiores dificuldades do ser humano atualmente. Outro ponto crucial sobre a fé é que ela é capaz de nos modificar sempre. Já as situações que passamos são modificadas algumas vezes, quando há merecimento. Muitas vezes esperamos que, ao exercermos nossa fé, a situação difícil se resolva ou suma rapidamente, quando na verdade o efeito dela é sobre nós mesmos, modificando-nos interiormente e deixando-nos mais forte para suportar aquela situação. Há, sim, situações que não são contornadas e que impressionam a muitos, como os médicos, que não possuem explicações para certas curas, mas isso ocorre quando há merecimento da pessoa. Após
ter acalmado a tempestade, os discípulos temerosos e maravilhados ao mesmo tempo perguntam quem é aquele homem que possuía o poder de controlar os ventos e as marés. Jesus fica em silêncio, porque é humilde, mas por meio de suas ações faz-nos perceber que ele é o governador do nosso planeta, o verdadeiro comandante a guiar o leme da embarcação chamada Terra. Essa, apesar de passar por momentos difíceis, está sob o olhar dele e não à deriva. O Mestre conta com as nossas ações por meio da fé. Os discípulos acordaram Cristo no barco, quando na verdade deveriam acordar o Cristo nos seus corações, interiormente, para poder controlar a tempestade. Que nós possamos acordar o nosso Cristo interior por meio de nossa fé sincera e sentida, refletida nas boas ações de cada dia, de dia após dia, e tudo se acalmará. Texto bem bacana, né, gente, que eu trouxe aí para a gente trazer aí reflexões, né, nesta nossa tarde, sobre a fé, sobre momentos, né, às vezes mais conturbados que a gente passa individualmente, ou às vezes como estamos passando em sociedade, estamos passando globalmente, que o que vai nortear as nossas ações, o que vai nortear a nossa recuperação é esse sentimento de fé. Eu vou aqui falando, gente, mas lembrando que hoje é dia de pinga-fogo. Eu tô vendo todo mundo entrando, dando boa tarde, que estão assistindo, mas eu não vi uma pergunta até agora. Lembre-se que hoje o dia é de vocês. Já tenho perguntas que foram feitas no decorrer da semana, mas eu quero dar a oportunidade para quem está aqui ao vivo, batendo esse papo com a gente, para a gente poder conversar, tá bom? Então trouxe esse texto para a gente refletir. Quem quiser depois procurar o livro, né? O Evangelho de um Médico, Lucas, tá? Da Federação Espírita do Estado de Goiás. E aí, gente, perguntas? Para quem está pela primeira vez participando de um Pinga-Fogo, que eu não sei se tem alguém aí pela primeira vez participando de um Pinga-Fogo, o Pinga-Fogo foi um programa que o nosso querido amigo Chico Xavier participou, né? Era um programa de perguntas, né? E... Ah, legal. Peraí, já apareceu uma aqui, ó, da Carol. Eu tenho que abrir... Peraí, gente, aqui é uma pessoa que não é youtuber. Isso, ó, bacana. Eu tô com a minha assessora aqui, aí você vai ler as perguntas, tá bom, mano? Legal, já tô, porque não dá para falar, pensar e ver as perguntas, né, gente? O orador é inexperiente, né? Nesse sentido, mas aí minha assessora vai estar vendo aqui as perguntas e me direcionando caso eu esqueça. Vamos lá, já tem uma primeira. Voltando a falar do Pinga Fogo, né? O Pinga Fogo, então, era um programa que existia na extinta TV Tupi, que era um programa de perguntas e respostas, como a gente tem hoje o Roda Viva e tantos outros programas de perguntas e respostas, que o Chico Xavier participou uma primeira vez, ele relutou várias vezes para poder participar, né, da primeira edição desse programa, porque ele não tinha autorização da espiritualidade. Até que Emmanuel falou, beleza, vamos lá participar, né? Tem nos vídeos, se vocês digitarem aí no YouTube, Pinga Fogo com Chico Xavier, tem um livro que foi, toda a edição do vídeo foi transcrita para um livro também, tem aí à disposição para vocês procurarem. E o Chico ia lá e participou do programa e foi respondendo às várias perguntas, tanto da plateia quanto dos telespectadores que faziam as perguntas por telefone, sobre as mais variadas temáticas, sempre sob a ótica espírita. O que o espiritismo, a doutrina espírita, entendia sobre aqueles fatos que estavam sendo perguntados. E esse programa fez tanto sucesso que
alguns meses depois ele foi chamado para uma nova participação no programa. Emanuel autorizou ele a participação do programa e essa segunda edição bateu os recordes, acho que ficou 2 horas e meia no ar a programação de tanto sucesso que fez. Foi a primeira vez que um programa televisivo batia os recordes na TV brasileira. E já tem mais ou menos uns 15, 17 anos que a gente, no Amigos da Paz, faz isso. Né? A gente tem a nossa programação dos evangelhos normais, dos dias de trabalho, e a gente deixa o sábado, o primeiro sábado do mês para isso, para perguntas, e aí as pessoas, porque às vezes aparece alguma questão na mídia, alguma questão do dia a dia, e as pessoas têm dúvida, né, a respeito daquilo, sobre a visão espírita, e levam nesse dia para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho. Então, pode falar, minha assessora aqui. Primeiro a Carol te chamou de tiozinho. A Carol me chamou de tiozinho. Tamo junto. A Andressa falou que leu um texto de que a pandemia era prevista pela espiritualidade que está ligada à mudança da Terra de provas e expiações para regeneração. Podemos entender dessa forma? Eu vou repetir que eu não sei se vocês conseguiram ouvir aqui a minha assessora, né? A Andressa falou que... Como é? Tá onde? Tá aqui? Tá. A pandemia era prevista pela espiritualidade e está ligada à mudança da Terra de provas e expiações para regeneração. Podemos entender dessa forma mesmo? A Andressa perguntando. Depois tem uma outra da Carol aqui que foi pro lado. O que acontece, né? Esses dias a gente bateu até um papo sobre isso. As pessoas gostam muitas vezes de datas, né? Datas marcadas, datas limites, né? E... Peraí um pouquinho. Aqui. Datas limites, e várias vezes fizeram perguntas relativas a isso, né? Se a gente estava já nas datas limites, até num dos pinga-fogos, né? As pessoas perguntaram algo que remetia a isso, né? Essa semana eu fui rever esse vídeo, não tinha nada a respeito disso, de uma data limite nem nada, mas as observações que o Chico fez, as pessoas foram entendendo como sendo essa data limite. Os espíritos já nos trazem há um tempo que a Terra, né, que é considerada como um mundo de provas e expiação, já está num período de transformação para se tornar um mundo de regeneração. Como a gente está fazendo esse bate-papo ao vivo, eu não sei quem são os espíritas ou não, independente de estarem entrando pelo site do Amigos da Paz. Então, para vocês entenderem, no Livro dos Espíritos a gente tem, que a espiritualidade trouxe para Allan Kardec, que nós temos 5 tipos de mundo, a grosso modo, e lógico que dentro de cada tipo a gente tem infinitas possibilidades. Então, a gente, dos mais atrasados, dos menos evoluídos para os mais evoluídos, a gente tem os mundos primitivos, depois a gente tem os mundos de prova e expiação, depois a gente tem os mundos de regeneração, depois a gente tem os mundos felizes e depois os mundos celestiais. Cada um desses mundos com infinitas possibilidades de estar em cada um numa fase. A Terra já passou pela fase de ser um mundo primitivo, e eu já abordo isso para a gente poder entender, e está no mundo de provas e expiações. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca, né? Os Espíritos trazem, Kardec muito bem coloca o que caracteriza cada um dos mundos, mas a grosso modo o mundo de provas e expiações é onde a gente tem uma predominância do mal em relação ao bem, né? A gente tem as expiações, são às vezes comprometimentos adquiridos em outras vidas, em outras encarnações, em outras oportunidades, que nós temos que vir, né, reencarnar para nós expurgarmos, limparmos, repararmos essas consequências de atos que a gente adquiriu em outra existência. Isso são as expiações. E as provas, como uma prova mesmo de um aluno na escola, as provas são testes. Então, será que aprendeu a lição? Então, na encarnação, a gente vai fazer esse teste para ver se a gente conseguiu realmente aprender aquela prova. A Terra está nesta fase. Nós deixamos de ser um mundo primitivo quando surgiu o Homo sapiens na face da Terra.
Até então, no mundo primitivo, a gente tem aí intempéries mais difíceis, a luta da sobrevivência, é mais ou menos como se fosse um mundo bem selvagem, onde o espírito está começando os seus primeiros passos, a sua grande batalha é para a sobrevivência. Aí, quando o Homo sapiens surgiu, a gente passou a ser um mundo de provas e expiações. E estamos agora nessa fase de transformação para um mundo de regeneração. O que a gente pode falar com relação à pandemia é que o planeta Terra será completamente diferente depois desse episódio, né? A gente vai reaprender vários outros aspectos da nossa existência. A gente tinha uma ansiedade muito grande de se preocupar sempre com amanhã. Amanhã, amanhã. Não vivia o aqui e agora. E hoje, né, pela condição de nós termos que nos mudarmos o nosso olhar para dentro dos nossos lares, a gente tem que se preocupar com aqui e agora. Emmanuel, né, mentor de Chico Xavier, trazia, né, e traz para nós nas obras que ele ajudou a escrever, que a família é o berço sagrado da reencarnação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui é onde a gente veio para exercitar, para treinar as nossas maiores habilidades. É onde a gente veio para reparar desavenças do passado e fazer o amor florescer. A fé, como a gente leu lá no texto do Evangelho de um médico, Lucas, ser testada e comprovada todos os dias. E agora nós estamos com esta oportunidade bendita de estarmos juntos dentro do nosso lar, com os companheiros de encarnação que nós escolhemos, que nós combinamos no plano espiritual, estarmos juntos para repararmos e retomarmos essas atividades dessa existência. Então, o mundo será diferente. Se nós vamos poder dizer que essa pandemia é o grande divisor de águas, ela que é o marco da transformação para o mundo de regeneração, é muito cedo. Nós já tivemos grandes marcos da história da humanidade, muitas catástrofes, muitas guerras, que se a gente for parar para analisar, a gente pode falar, nossa, elas foram as grandes transformadoras, mas elas mudaram e nós estamos mudando, né? A gente não pode esquecer que no nosso processo de crescimento é individual. Depois ele se estende para a nossa família, para o berço da nossa família, depois para um processo social, para a nossa comunidade, para os nossos bairros, e depois para um processo global. E a Terra, enquanto um mundo, também evolui. Então ainda é precoce para a gente dizer que sim, a pandemia foi o marco da transformação para o mundo de regeneração. Mas que nós temos absoluta certeza que nós, daqui uns dias, quando retornarmos às nossas rotinas, estaremos num mundo diferente. Isso é notório, isso é ponto pacífico. Tem uma outra que a Carol fez, Ariane, antes, que ela perguntou: os idosos que recusam respirador para dar oportunidade para uma pessoa mais jovem, como é visto? A intenção é o que conta? Muito bacana a pergunta, Carol. O que acontece? A gente já tem perguntas, né, no Livro dos Espíritos, que a gente já em palestra já teve a oportunidade de abordar esse aspecto, né? Porque vamos pensar que às vezes o respirador, né, no caso de uma pessoa que está aí contaminado, né, com o Covid-19, às vezes o respirador é a sobrevida que ele precisa, aquele tempo a mais que ele precisa para que o seu pulmão consiga se recuperar e com a recuperação do seu pulmão ele poder retomar a sua vida, as suas atividades normais. E a partir do momento que esta pessoa recusa esta tecnologia, que vai poder às vezes garantir alguns dias e a sua recuperação, por já estar idoso e acreditar que a sua vida está finda, para ofertar para um jovem, se isso, né, acredito, e às vezes muitas pessoas podem pensar, se isso pode ser considerado suicídio. O que vocês acham?
Vamos segurar, vamos aproveitar para a gente fazer isso mais interativo e vamos fazer vocês teclarem um pouquinho e ir escrevendo. Se vocês acreditam que esse idoso que deixa de usar o respirador para ofertar para um jovem, ele é um suicida. A Ariane perguntou o que é o respirador. Para quem não sabe, o respirador é uma máquina que vai fazer a respiração artificial para as pessoas que estão com dificuldades respiratórias por conta de uma infecção, por conta de algum problema pulmonar. Então a pessoa entubada tem um aparelho que vai fazer as vezes do nosso pulmão, vai insuflar ar para dentro do nosso pulmão para que o nosso organismo fique funcionando perfeitamente, tá? Vão respondendo, aí a Ariane vai contabilizando aqui depois se vocês acreditam que isso é ou não é um ato suicida e depois a gente bate um papo sobre isso, ok? Você comentar sobre a fé racional. Legal, a Silvia quer que a gente fale um pouquinho sobre a fé racional, né? Tomando um pouquinho disso que a gente leu aqui no livro do Evangelho de um Médico, Lucas, do Lúcio Maranhão. A gente, né, fala no Espiritismo muito de dois tipos de fé. A fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que é inquestionável. É aquela que a gente pergunta para a pessoa por que ela acredita naquilo e ela diz que porque sim. Ela não tem outra justificativa a não ser dizer acredito por acreditar. Enquanto que o Espiritismo nos leva a uma fé que é adquirida, mas com uma solidez, após refletirmos, após analisarmos os aspectos que nos são trazidos, e aí esta fé, ela tem uma base mais sustentada, é uma fé obtida pelo raciocínio. No Espiritismo, quando a gente tem o Livro dos Espíritos com as suas 1019 questões, que é um tratado de filosofia, de ciência, de humanidade, de todas as ciências possíveis da face da Terra, o Espiritismo aborda, né, no seu Livro dos Espíritos. E lá, conforme a gente vai entendendo, né, os preceitos, os ensinamentos que os Espíritos amigos nos trazem, a gente vai verificando o porquê da gente estar neste planeta, o porquê que a gente passa por dificuldades, o porquê que a gente passa por provações coletivas tão sérias, tão difíceis como esta que nós estamos passando. Então a gente vai tendo uma certeza, uma confiança, uma paz que é devido a esta racionalidade, a esse entendimento de uma esfera ampliada dos grandes acontecimentos da vida. Legal? E aí? Pode? Todo mundo falou que acha que não é suicida, que está sendo humano, que está pensando no próximo, que é um ato de amor, é uma doação, e é isso que falaram. Bacana. Daquela pergunta lá que a gente estava pensando, que a gente começou a discutir, bacana isso, gente. Eu quero que vocês interajam bastante mesmo, que a ideia do Pinga Fogo é essa. A gente aqui ser só um moderador e para organizar as nossas reflexões, os nossos pensamentos. A Ariane trouxe que a grande maioria das respostas... Todas as respostas... Quantas foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. As 9 respostas que a gente recebeu foram dizendo que não é um ato suicida, que é um ato heróico até, né? É amor ao próximo. É um ato de amor ao próximo, ofertar aquele aparelho para aquela pessoa que pode ter uma sobrevida maior. Rapidinho, a Rosângela falou que tudo que fazemos ao nosso corpo físico acarretará uma consequência em nosso perispírito. E a Carol disse que talvez um suicida inconsciente, como quem fuma ou bebe ou tem uma vida de excessos. Bacana, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, qualquer coisa a gente põe ela mais alto para não ficar repetindo, né? A Rosana, né? A Rosângela falou que tudo que a gente faz vai ficar uma marca. Tá aparecendo aqui? Todos estão lendo? Eles estão lendo. Ah, então legal. Então, gente, a minha querida filha, né, fazer uma observação, ela me chama o tiozinho do Instagram, o tiozinho do Face, né? Por quê? Porque eu não mexo com essas rotinas no dia a dia, né? Então,
Quem tá rindo? Sou eu. Ah, ela que tá rindo, né? Então ela me chama o tiozinho dessas mídias, que eu não mexo com isso no dia a dia, gente. Então, eu não sei. Para mim, a tela que congelou, a única coisa que eu tô vendo é a pergunta aqui. Violeta Coelho... pergunta não, a colocação. Violeta Coelho está assistindo. Então, eu não sei os comentários, os feeds que vocês fizeram aí. Então, vocês estão vendo. Então, eu vou me ater ao que ela falou e eu vou indo. Lá nas palestras que às vezes a gente faz, a gente coloca a seguinte situação para vocês. Pense numa pessoa que não saiba nadar. Legal. Tá lá no barco, né? O barco lá de Jesus, por exemplo. E de repente, alguém que está nesse barco, às vezes até uma criança, cai ao mar. Cai no lago, cai no mar, cai no rio, enfim, cai na água. E esta pessoa pula para salvar aquela outra que está se afogando. Ela é um suicida? Sim. Sim, não. Vamos lá. Ela tem a consciência de que ela não sabe nadar. Que se ela for pular para salvar outra pessoa, ela pode vir a morrer, né? Porque ela não consegue nadar, vai pegar outra pessoa que não sabe nadar, é bem provável que ela morra e às vezes a outra pessoa também morra. Mas quando ela pulou, a intenção dela era, vou me matar? Não. A intenção dela era, vou salvar aquela pessoa. Então, apesar dela, às vezes, provocar o desencarne por este ato, a intenção dela não foi cometer o suicídio, extinguir a sua vida. Às vezes, naquele sopetão, tão preocupado com o outro, com a caridade com o outro, né? De ser tão solícito com outra, a pessoa pula no desespero para salvá-la e só depois vai lembrar que não sabe nadar ou outra situação. Então, não é considerado um ato suicida, apesar da pessoa ter tirado a própria vida. Deus, quando analisa as nossas ações, ele está preocupado mais com as intenções delas do que a ação propriamente dita. No caso desse nosso companheirinho com mais idade, infelizmente a gente está numa fase que alguns sistemas estão sobrecarregados, que como não tem o aparelho para todo mundo, esse idoso ele vai falar, não quero para mim, dá para o meu filho, dá para aquele outro que é mais jovem. Mas é a mesma analogia com este que pulou na água. A intenção dele não é se matar. Se a intenção dele fosse essa, ele procuraria outros meios. Por uma fatalidade, por uma condição, ele foi infectado, ele está doente, precisaria desse cuidado, mas não tem o cuidado para todos. Então, ele optou por cuidar do outro, mas ele não falou, me mata, cuida do outro. Eu estou aqui, eu aguento, eu seguro. E às vezes, pela ausência desse equipamento, pode ser que seja fatal para ele. Então, ele não é um suicida. É uma pessoa que está se preocupando com o outro. Bacana? Mais perguntas? As pessoas só falaram que não é suicídio dessa aí. Mais? Nossa, gente, já. Aqui. Respondendo, ou seja, se foi com uma intenção de verdadeira abnegação pelo próximo. Bacana. A Sandrinha colocou aqui uma observação bem legal, Sandrinha. Ou seja, foi uma intenção de verdadeira abnegação pelo próximo. Sim, com certeza, gente. Maravilhoso. Porque nem todo mundo teria essa disposição, né? De nada, Carol, tamo às ordens. Espero que tenha esclarecido. Zenilza, não foi o impulso de salvar a criança. Bacana. Z, que mais? Ah, aprendi, gente. Eu vou passando o dedo aqui, ó. Nesse pinga-fogo só falta as gargalhadas do salão. A Zenilza falou assim, na doação do aparelho tem tempo para pensar. Será que depois não vai ter dificuldade de aceitar seu desencarne? Nossa, Zê, que legal, hein? Ela acho que a pergunta, né? Porque a gente põe um textinho pequeno, fica... Nesse momento que esse idoso libera o aparelho para o mais jovem utilizar, e essa pessoa vai ficar lá em outro leito, em observação, de repente o tempo dela refletir e de repente ela se arrepender, é isso? Se arrepender de ter desencarnado. Ah, se arrepender de ter desencarnado. Será que ela vai ter esse arrependimento? Aceitar, né, o desencarne. Ela vai ter dificuldades de aceitar o desencarne.
Se ela tivesse essa postura mais egoística, no momento, né, de forem falar para ela, nós vamos colocar você no tubo, no aparelho, no equipamento, e ela falar, não, eu não quero, coloca no outro, uma pessoa que é mais egoísta, que pensa mais em si, não teria essa postura. Ela ia falar, bacana, põe rápido. Ah, mas nós temos outro jovem. Não, eu preciso. Né? Nesse caso, a gente acredita que as atitudes, né, o que a gente falou, né, que Deus percebe as nossas intenções, o que vai no nosso coração, e não as nossas ações exteriores. Nesse caso específico, esse idoso, a intenção dele, né, representa muito do que vai no interior do coração dele, né? A intenção de salvar um outro, né? Bem bacana. Tem mais aí? Ah, Tem uma. Vocês estão lendo, né? Eu não vou ficar falando aí, que estão falando que realmente eu sou tiozinho, né? Tudo bem, gente, faz parte. Tem mais? eu tenho uma pergunta. Faça. Tem uma pergunta dos bastidores, Rosângela. Você falou que não tem as risadas, mas tem aqui, ó, a claque de auditório fazendo pergunta. Ainda sobre isso, tipo, se isso for pra, sei lá, ser uma transformação do mundo ou algo assim, o que essas pessoas que estão morrendo têm a ver também, entendeu? Porque é uma coisa que está atingindo o mundo inteiro, muita gente morrendo, sabe, numa onda, mas o que essas pessoas têm a ver com isso? Legal. A Ariane colocou aqui, não sei se todos conseguiram ouvir, né? Eu vou tentar reproduzir aqui. A Ariane colocou, como é? Se for uma aprovação? Pro mundo, se for pro mundo, pra humanidade, o que as pessoas que estão morrendo, tipo, o papel delas mesmo, de cada uma, a pessoa em si. Se isso que está acontecendo é um processo de evolução, de aprendizado, de transformação para o mundo, estas pessoas que estão desencarnando, o que representa para elas? É isso? Qual o papel delas em tudo isso? Acho que é isso. Isso. Qual o papel delas em todo esse cenário, em toda essa situação? Por que ela tinha que morrer agora, entendeu? A pergunta dela é por que essa pessoa tinha que morrer agora e não mais para frente. A gente sempre fala, né, nas nossas palestras, que os espíritos, né, não reencarnam com uma programação determinada linha por linha. Né? A gente fala que não existe o determinismo. O que é isso? O fulano vai casar com o Beltrano porque está escrito nas leis divinas. Não, não é isso. Porque se existisse esse determinismo, nós seríamos meras marionetes de Deus. E Deus nos criou com duas faculdades irrepreensíveis. Uma delas é a inteligência, o arbítrio. A inteligência para nós podermos escolher coisas boas, coisas ruins, desenvolvermos tecnologias, isso é inteligência. E o livre-arbítrio, para eu poder usar essa inteligência como eu quiser. Eu posso usar a minha inteligência para coisas boas, ou eu posso usar a minha inteligência para as coisas não tão boas assim. Então, por que, né, as pessoas estão morrendo? Estava escrito? Estava determinado que fulano iria desencarnar por conta disso? Não, gente, não estava escrito. Cada um de nós, quando reencarna, reencarna com uma proposta reencarnatória. Então você vai reencarnar, você tem essas opções de profissão, né? Você tem essas opções de relacionamentos e a gente vai combinando tudo isso na espiritualidade. Com quem você casou, com quem você não casou, quem vai reencarnar como filho, em qual família você vai estar, quais os empregos, as atividades profissionais que você vai fazer. Tudo isso você tem uma programação geral, mas que a todo momento, pelas nossas escolhas, esta programação vai sendo desviada. Vai ter no seu rumo virado para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim, para onde for, e existem as correções de rota. E o nosso desencarne? O nosso desencarne é uma incógnita. A gente tem uma programação reencarnatória de atividades, de aprendizado, de crescimento, de reparação de desafetos de outrora que a gente vem para cumprir. Cumprido tudo isso, bacana.
a missão dessa encarnação está liberada, a gente pode desencarnar e depois vamos reprogramar a próxima reencarnação e assim vai. Às vezes, nós podemos antecipar a nossa desencarnação. Como a gente pode antecipar a nossa desencarnação? A gente pode antecipar fumando, abusando de bebidas alcoólicas, abusando do nosso corpo físico, não fazendo o repouso necessário, utilizando drogas. Fora essas questões que são orgânicas, a gente pode sobrecarregar o nosso organismo com más ações, com más atitudes, com a maledicência. Várias situações que a gente vai fazendo o quê? A gente vai minando o nosso fluido vital, e o fluido vital é aquela reserva de bateria de energia que o nosso corpo tem para a nossa programação, e acabando a nossa reserva de fluido vital, é igual um carro sem combustível, para no meio da rodovia. Acabou o nosso fluido vital por desperdício, por gasto nosso antes do tempo, vamos desencarnar. Assim como às vezes a gente pode poupar este fluido vital e pode ter uma sobrevida reencarnatória, né? Nosso amigo aqui mesmo, do nosso lado, Chico Xavier, né? A gente via que o corpo físico dele já não sustentava mais nem o espírito, mas ele estava entre nós ainda, né? Porque ainda tinha, né, poupou o máximo que pôde de fluido vital e ainda tinha atividades para estar desenvolvendo, fazendo ao nosso lado. Então, nossa encarnação tem esses aspectos. E nesse caminho, às vezes acontece o quê? Um assassinato. Uma bala perdida, por exemplo, numa comunidade qualquer do Brasil aí. Aquela criança que estava ali, estava marcado. Aquela bala que saiu daquele revólver, tinha o nome daquela criança? Mariazinha. Não, não tinha. Simplesmente a bala saiu da arma. No trajeto dela, a Mariazinha estava brincando, pimba, a bala pegou ela. Sim, né? A Ariane trouxe aqui, sem querer. Foi uma fatalidade? Foi. Ela voltou antes do processo, né, de encarnação dela? Voltou. E aí, como é que fica? É aquilo que eu falei, a gente tem uma linha programada que nós escolhemos, que nós direcionamos, teve um desvio. O que acontece? A espiritualidade aproveita esse desvio para novos aprendizados, para novas ordenações dessa reencarnação. Então a Mariazinha vai voltar, a gente vai ver se ela desencarnou, se revoltada, não revoltada, se aceita, se não aceita. A família, como fica, se essa reencarnação dela vai servir para alguma modificação na sociedade, mais proteção. Então, todo desencarne, ou programado, ou por um acidente de percurso, sempre vai ter essa finalidade ampla para o indivíduo, para a sua família, para a comunidade, para a sociedade, para o mundo. Tá? Então, acho que esclareceu mais ou menos aí? Sim. Legal. Sim, todo mundo está te elogiando. Não, elogio não, gente, pelo amor de Deus. Eu já falei, ó, quem tá soprando aqui, ó. Ele tinha Emanuel do lado dele. Eu tô aqui para ver se ele sopra. Até agora eu não consegui ouvir nada. A Silvia tá fazendo outra pergunta, né? Ela falou que pesquisou porque está acontecendo mais no velho continente, Itália, Espanha e França. E percebeu que esses países, na época da Inquisição, participaram de grandes matanças, chegando a milhões, mais mulheres por saberem manipular ervas, etc. Gostaria de saber se esses desencarnes poderiam também ocorrer por essa condição. Legal, meu! Esse negócio de pinga-fogo virtual, assim, as perguntas são mais danadinhas, né? São mais elaboradas, judiam do orador, né? E eu vou ensinar para vocês uma técnica. Quando o orador vai fazendo essas, né, desvios, essas observações, essas conversas paralelas, vai fazer um momento de relaxamento, vai contando uma historinha, uma piadinha, não é porque ele não sabe, é porque ele está raciocinando, usando o tico e o teco lá para ponderar, esperando os espíritos amigos também soprarem alguma coisa para poder responder as perguntas de vocês, né? São técnicas aí que a gente usa. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Silvia? Sim. Oi, Silvia. Silvia, querida, é bem interessante essa pergunta sua, né? Mas vamos pensar, na época da Inquisição, né? Legal. Qual era a população desses países da Europa? 10 milhões? 20 milhões? E hoje? Só a Alemanha tem 80 milhões. Então, quer dizer, aquela população da época da Inquisição, hoje,
Na Alemanha tem 4 vezes mais. Então, poxa, outras questões para a gente pensar. Será que as pessoas sempre reencarnam nos mesmos países, nos mesmos continentes, né? A gente tem a oportunidade, para quem não conhece, eu não estou aqui com o livro, porque eu já ia fazer uma propaganda do primeiro livro psicografado que nós temos na nossa casa, que foi psicografado pela nossa companheira Elisa, que traz a história de personagens que viveram na França. E ela já trouxe, né, já trouxe essa oportunidade do conhecimento para nós, que esses companheiros não estão mais na França. Eles estão aqui no Brasil. Alguns encarnados, outros no plano espiritual, alguns de vez em quando aparecem lá pelo Amigos da Paz, dão o ar da graça, participam das atividades e viveram na época do século... Tudo bem. Século XVI, século XVII, lá na França, na época dos mosqueteiros e tal. Elisa, me corrija aí depois se tiver errado, hein, Elisa, que eu não sei o século direito, eu esqueci. E eles viveram na França, reencarnaram na França, mas agora estão no Brasil. Então, a gente vai mudando de continentes a todo momento. Então, assim, às vezes é muito pueril a gente amarrar essas condições a uma história do povo, né? É igual a gente falar lá no Oriente Médio, na região de Israel, que tem lá aqueles grandes conflitos, foi porque é o povo que provocou a crucificação do Cristo. Então, como eles crucificaram o nosso espírito mais evoluído que teve aqui na Terra para nos ensinar uma lição de amor, até hoje eles vão sofrer por conta disso. Não, é pueril. Eles se degladiam, eles guerrilham por desejo deles, por convicções políticas mais arraigadas. Mas olha que interessante, né? Que volta a gente deu. Mesmo esses povos, esses países que guerrilham hoje, na atual situação que nós estamos, elas não estão guerrilhando, não estão guerreando, não estão brigando. Alguns povos, né? Tive a oportunidade de ouvir a palestra do Divaldo no final de semana, ele trouxe isso, que judeus e muçulmanos estão lado a lado pesquisando alternativas terapêuticas, alternativas de cura para essa pandemia que nós estamos. Então, veja como os espíritos, aquilo que a gente falou do caminho, e se tem um desvio, os espíritos aproveitam esse desvio para aspergir, para espalhar a bondade, a caridade, as reflexões, a fé nesses momentos, nesses desvios. Esses dois povos que guerreiam há muito tempo, há centenas de anos, estão unidos lado a lado por conta de um outro inimigo comum, digamos assim, que é o caso do vírus. Então, não acredito que tenham maiores óbitos lá por conta de reflexos de encarnações anteriores. Não acredito. A Kelly falou também que ela não acredita que seja assim, porque senão não teríamos um povo sofrendo mais que outro por histórias passadas. Isso. Bacana a colocação da Kelly. Legal. A Kelly Arnaud, é isso? Isso. Legal, a Kelly. Ótima colocação mesmo. A gente tem que pensar que às vezes esses povos, né, as estratégias, né, porque é muito rápido, gente. O vírus se replica muito rápido, é tudo muito rápido. A gente hoje tem uma notícia, amanhã já mudou tudo. Ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe. A gente tá todo mundo né, perdidão porque a gente não sabe. Então a gente tem que, por isso que eu trouxe o texto da fé, a gente tem que se ater a esta fé. E uma fé raciocinada, pensando que se isso está acontecendo na história da humanidade, na história de um país, e na história de um estado, de um bairro, e individualmente na história da minha família ou na minha história, é porque a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para um aprendizado, para um crescimento, para uma finalidade maior. Que hoje eu, com os meus conhecimentos, nós com os nossos conhecimentos, não temos condição de compreender
esta condição toda, mas que no futuro nós vamos poder entender e aprender e sairmos fortalecidos, né? Aquela famosa história daquele personagem da Fênix, nós vamos ressurgir das cinzas. De onde? Das cinzas. Das cinzas, nós vamos ressurgir das cinzas, nós vamos ressurgir de toda essa situação muito mais fortes, muito mais esperançosos, muito mais imbuídos de fé, e dessa fé raciocinada que a gente foi discutindo. O que mais aí? O Gustavo perguntou se vai haver mudanças biológicas em nós, seres humanos, para o novo estágio do planeta, e a Tati já respondeu que acha que não. Mudanças biológicas. Boa pergunta. A Tati é da área de saúde, né? Por isso que ela já gritou logo, não vai haver mudanças. E isso, gostei, gente. Gostei desse negócio porque é bem interativo, né? Eu tento fazer isso quando a gente faz o Pinga Fogo ao vivo e a cores, de todos poderem participar, né? Um responde, o outro fala, e depois a gente alinha as ideias. E aí vocês escrevendo, vocês já estão fazendo isso mesmo. Vocês estão lendo mais rápido que eu, né? Porque eu descobri que ele... Voltei. Tô aqui? No ar? É isso? Tá. Voltei? Tiozinho. Tá vendo, Sandra? Tiozinho do Facebook. É isso, né? Mudanças biológicas, Gustavo. O nosso organismo, Gustavo, nosso corpo humano é o máximo da bondade divina. O máximo. Quando a gente tem a oportunidade de poder estudar biologia, por exemplo, né? As ciências naturais, que antigamente se falava sobre os seres vivos, a gente vai vendo, a gente faz um estudo comparado, desde dos vírus, das bactérias, dos protozoários, a gente vai fazendo um estudo por classificação evolutiva, né? Os vírus são os seres mais primitivos que existem. Né? Depois deles vem as bactérias, que são mais evoluídas, depois vem os protozoários, que são mais evoluídos ainda, depois os fungos, e a gente vai estudando esses seres, né? E a gente vai vendo que quando a gente chega no homem, é o auge da perfeição. É o suprassumo da criação divina. O nosso organismo é o mais complexo organismo da humanidade. A gente processa coisas, o nosso organismo, ele faz coisas que a gente não tem noção. A gente respira naturalmente, a gente se alimenta, absorve aqueles nutrientes e elimina naturalmente, a gente fica doente e se cura, a maioria das vezes naturalmente, sem precisar de medicamentos. E tudo isso, por quê? Porque nós somos uma complexidade de cuidados que só realmente Deus poderia criar algo assim. Então, as mudanças biológicas, elas acontecem a todo momento, Gustavo. Quando a gente entra em contato com um ser diferente, né, o nosso corpo, ele se preserva como? Tudo que é diferente, que adentra pelo nosso corpo, o nosso corpo entende, opa, esse cara não faz parte. Ele vai lá e checa. Deixa eu ver a formação biológica, a formação genética desse cara. Confere, fala, opa, ele é diferente. Ele não é do mesmo padrão, ele não conhece a senha para entrar no meu corpo. Então ele é estranho. E aí o estranho a gente combate. Por quê? Porque eu não sei se esse estranho veio para fazer uma visita legal no meu corpo ou se esse estranho veio para me prejudicar. Então o nosso corpo já faz isso automaticamente. Mutação, alguma mudança no sentido assim, o vírus vai fazer a gente ficar diferente por qualquer questão? Não. O vírus, como qualquer vírus, às vezes ele pode provocar imunidade. Então, numa segunda oportunidade que o nosso organismo entrar em contato com ele, eu já reconheço, já sei que aquele cara é estranho, e antes que ele faça alguma lesão em mim, eu vou lá e caceto ele, já resolvo o problema. Ele falou que perguntou isso porque os homo sapiens são diferentes dos seus antecessores. Sim. Justamente é aquilo que eu falei. A gente sai do mundo primitivo, que era da sobrevivência, e vai para o mundo de provas e expiações. O Homo sapiens, biologicamente, é muito parecido com seus antecessores. Ele já era um mamífero, tinha anticorpos, tinha uma série de coisas. O que vai diferenciar é a cabeça, é o cérebro, a capacidade de se identificar como um ser individual e de trabalhar com os objetos que tem ao seu redor para sobreviver e fazer o melhor para si e para os seus.
A Luciana perguntou qual o papel dos profissionais da saúde na visão do mundo espiritual. Luciana Lourenço, oi Lu, saudade de você, né? Saudade de todos vocês, gente. É que aqui eu não consigo ver todo mundo. Depois a Ariane vai me ensinar a ver todo mundo que participou, para eu poder saber os nomezinhos de todo mundo. E saudade de abraçá-los, né? Lá no Amigos da Paz a gente é muito amigo mesmo, né? A gente gosta de se abraçar, de estar junto e tal. E agora a gente, né? Por uma questão aí, uma contingência, a gente não pode estar junto. Eu vejo, Lu, que o papel dos profissionais, como de qualquer pessoa hoje, qualquer um de nós, né, nessa fase que nós estamos, é essencial. Porque o profissional de saúde, ok, está lá trabalhando, fazendo o seu máximo, usando a sua tecnologia, a sua expertise para fazer o seu máximo e cuidar das pessoas. Mas mais do que o profissional da saúde, a gente tem que pensar nos inúmeros profissionais que estão aí por fora. A gente tem que pensar naquele que transporta um medicamento, por exemplo, para um lugar ou para o outro, aquele que transporta esses profissionais. A gente tem que pensar naquele que transporta comida, aquele que está no campo produzindo, colhendo a laranja que a gente depois vai levar para a indústria, vai, né, esmagar, vai fazer o suco que a gente vai tomar na nossa casa, né? Aquele que vai lá cuidar da vaquinha, tirar o leite, pasteurizar o leite, a gente vai no mercado comprar na caixinha. Então todos na nossa face da terra estão sendo heróis. E eu acredito que mais heróis do que a própria população não existe, porque a gente está tendo que se reaprender a viver. Muitas pessoas estão aí no seu isolamento no lar, né? Deixando de trabalhar, fazendo N situações, estão às vezes sofrendo, né? Porque a gente acaba ficando neste confinamento involuntariamente e é um herói. Por que ele é um herói? Porque ele ficando em casa, eu acho que isso é importante a gente entender. O ficar em casa não é porque eu estou me protegendo. Ficar em casa eu estou protegendo o outro. Uma lição maravilhosa que esse momento que nós estamos, essa pandemia nos traz, das pessoas ficarem nos seus lares, né, no isolamento nos seus lares, é pelo respeito, pelo afeto, pelo amor. Ao outro. São verdadeiros heróis que vão abdicando dos seus. E aí esse bando de coração que vocês vão pipocando, obrigado, porque aí eu vou comentar dos corações e mudo o foco. É para fazer eu chorar mais ainda, né? Essa galerinha toda com o coração, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A Regina até falou que tá fazendo hemodiálise, mas ligada na gente. Gratidão. Força, Regina, é isso aí. Gente, e é engraçado, né? Eu choro da Ibope, é isso? Porque aí, aqui tem uma janelinha com um olhinho e acho que aqui em cima, né? O número de pessoas que vai participar. Aí eu chorei, aumentou o número de pessoas. Aí isso, um vai cutucando o outro, fala, entra lá. Olha lá, vai, tá... Da audiência, chora mais que da audiência. A minha diretora tá aqui do lado falando, chora que dá audiência. Não, gente, voltando, né? Então, todos nós, né? Não somos heróis nesse aspecto da gente abandonar carreiras, profissões, atividades do dia a dia, se sacrificar neste momento e não por mim, é pelo outro. Eu estou preocupado com o outro, eu estou preocupado principalmente com aquele mais idoso que eu tenho carinho, com os nossos familiares. Porque se a gente for pensar, que dureza, né? A gente está nos nossos lares e aqueles que a gente ama, os nossos pais, os nossos amigos, que são esse grupo mais sensível, esse grupo de risco, estão longe de nós e a gente não pode estar ao lado deles, comer a comida da mama no domingo, né? Dar aquele abraço.
Faz parte. Então, é um sacrifício que nós estamos fazendo agora, Lu, que é para o bem geral, para o bem da coletividade. Então, sim, é o que eu falo a todo momento. Sairemos diferente disso, completamente diferente. Por quê? Porque nós sairemos melhores. Porque todos que estão em isolamento estão praticando a caridade com o próximo. Querendo ou não querendo, estão sendo caridosos. Tem mais perguntas aí? A Kelly tinha falado uma coisa. Sim, a Kelly acabou de colocar aqui, ó. Acabou Essa não, né? mudança Já deve ter. creio que estejam ligadas à transformação Isso. moral do mundo. Estas mudanças, creio que estejam ligadas à transformação do moral do mundo. É correto pensar desta forma. Depois de tudo isso que a gente já falou, chorou e explanou, sim, né? Estamos nos transformando, estamos mudando, né? A forma de encarar do mundo. Muito bem, que mais? Obrigado, gente, quem está assistindo, mandando beijo. Tatiana falou, somos um conjunto, todo saúde, transporte, higienização. Elisângela falou, vamos alagar a sala, não chora. Elisa corrigiu aqui o século, gente, que era século XVII. Obrigado. Maravilha. Tânia disse que estamos muito carentes e sensíveis com a situação. Sem dúvida. A Kelly aqui colocou uma observação bem legal, ó. Acho que vocês devem ter lido. Até porque Deus é benevolente e justo. Então acredito que não teríamos um povo sofrendo mais. Ah, daqui foi lá do que a gente falou da Itália. Bacana. A Elisângela falou que tá toda a família Lima na sala. Ô, gente, obrigado. Não é Big Brother não, pra vocês ficarem assistindo assim. O que mais, gente? Tem mais pergunta aí, Ariane? A Sandra falou que acrescenta, se oportuno, uma boa leitura para o momento que estamos vivendo, tanto quanto a mortalidade, lei de destruição, como quanto a transformação ou transição planetária, que é a lei do progresso. Falou do livro dos espíritos e algumas questões aqui. Bacana, legal. Gente, a Sandrinha colocou, esse capítulo eu li essa semana. Algumas pessoas, eu não sei se estão aí no Pinga Fogo, tinham me perguntado no particular a respeito disso. Eu peguei, eu não lembro agora de cabeça as questões, a Sandrinha deve ter feito a gentileza de colocar aí, mas é o capítulo que fala da lei de destruição. Tem o capítulo que fala aí também das desastres, né, das catástrofes mundiais, das catástrofes naturais. É bem legal, leia um capítulo com calma, paciência, que ele vai trazendo muito desses aspectos, né? Muita gente pode achar que é um castigo divino que a gente está passando. Mas é o que a Kelly colocou aí num dos comentários que ela fez. Deus é amor, gente. Deus é bondade. É o amor ao extremo, é a bondade ao extremo, a justiça ao extremo. Então, nada do que está acontecendo conosco é injusto. A gente talvez não entenda o porquê das coisas que estão acontecendo, mas é um aprendizado, né? Se a gente não conseguiu desenvolver certos aspectos na nossa humanidade, agora a gente está desenvolvendo. O que eu queria também fazer uma observação aqui com vocês. Obrigado, Sandra. A Sandra colocou aqui. Quando saímos dessa, vamos ver o mundo com outras formas. Com certeza. Tem mais de uma pessoa perguntando duas coisas. Por que tem tanto desencarne de idosos e qual que é o papel dos cristãos espíritas, né? Cristãos e espíritas. Ah, legal. Por que está desencarnando tanto idoso? Gente, esse vírus, né, em especial, ele ataca os pulmões. Ele promove uma dificuldade respiratória, né? A gente falou um pouquinho atrás daquele fluido vital, né? Que é o quê? Que é como se fosse aquela minha reserva de energia, né? É aquela carga, né? O nosso celular, ele tem uma capacidade, 10 horas, 12 horas, 24 horas, dependendo aí o celular, isso aqui. Se de manhã eu peguei ele com a carga total e durante o dia eu quase não uso ele, uma mensagem que eu respondo aqui, outra acolá, às vezes eu no outro dia nem vou carregá-lo. Agora, o meu eu carreguei um pouquinho, né? Ele estava com 100% para participar aqui com vocês. A gente já está aqui mais ou menos há 1 hora e 10. Já foi 70%. Por quê? Porque eu estou usando muito ele. O nosso corpo orgânico é parecido. A gente reencarna
com uma capacidade energética, fluídica. Para quê? Para aquela programação que a gente se propôs. A gente antecipa, que nem eu falei, ou às vezes a gente pode ter um acréscimo, um atraso. Tem aquele livro Missionários da Luz. Quem não leu, fica a dica aí para ler Missionários da Luz. Tem na internet, Missionários da Luz PDF, baixa o livro e vai ler. Nós temos um companheiro que tem um acréscimo de existência, e aí o Robson me ajuda a corrigir se é isso mesmo ou não, se é nesse livro, porque às vezes a memória falha. A gente tem um companheiro que ele está lá, terminal na cama, e a espiritualidade vem, dá uma recarga, né, como se fosse aquela carga da bateria que está morrendo, eles dão uma carga, né, energética, para que ele fique mais 105, 100 e poucos dias. Para quê? Para que ele consiga cumprir o resto da missão que ele tinha. Que ele ainda tinha alguns desafetos familiares, então nesses 105 dias, por ele estar doente, os filhos iriam se aproximar, e ele teria esse prazo para poder reparar e fazer as coisas com os filhos dele. Então é uma condição excepcional que a espiritualidade veio, para quê? Para que ele cumprisse a sua missão. No caso dos nossos companheiros com mais idade, né, que nem a gente, ele tem o quê? Ele já tem a sua condição fluídica mais desgastada. Robson diz que é isso mesmo. É isso mesmo, Robson já corrigiu do Missionários da Luz, é isso aí. Então esses nossos companheiros têm a condição fluídica mais desgastada, né? A gente, né, muitos aqui são da casa, trabalham, sabem que a gente pega os nossos companheiros que têm um pouquinho mais de idade, às vezes a gente poupa eles de determinados trabalhos espirituais por conta do desgaste energético. Então esses companheiros encarnados que têm essa condição fluídica, né? Essa reserva de fluido vital, jamais lá no final, né? Quando pega um vírus, né, que faz um estrago muito grande no nosso sistema respiratório, se a pessoa tiver essa propensão, diga-se de passagem, o que acontece? Ela não tem, às vezes, a vitalidade, a força fluídica suficiente para que seu organismo trabalhe incansavelmente para a sua recuperação. Por isso que eles acabam, né, sofrendo mais com isso. Mas vamos pensar que isso não é regra, gente. Né? Por quê? Porque esses dias aí na Itália, uma irmãzinha de 102 anos, que estava entubada, saiu. Sim, não foi? Ela virou até símbolo, né, da pandemia na Itália, que ela com 102 anos ficou no respirador, não me recordo se ela ficou 15, 20, geralmente fica em torno de 20 dias, depois dos 20 dias foi curada, né? E não é os medicamentos que curaram, os medicamentos dão suporte. Ela se curou e teve alta do hospital. E está em casa até, eu vi acho que uma foto dela com um bolo. Olha que notícia maravilhosa. O Robson falou que ontem na Espanha também, uma mulher de 101 anos saiu do hospital. Tá vendo? Então, isso é de cada um, gente. É lógico que, às vezes, aquele companheirinho que desencarnou hoje, por conta disso, ele ia desencarnar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Antecipou um pouquinho? Às vezes antecipou. Mas, e o aprendizado para ele? Lembra que eu falei? A gente está aqui no processo de evolução, né? Reencarnamos para, né? Pergunta do Livro dos Espíritos. Por que reencarnamos na Terra? Não poderíamos desenvolver o nosso aprendizado na espiritualidade? Poderíamos. Mas a gente reencarna porque é aqui que a gente vai colocar em prova, vai checar, vai testar tudo que nós aprendemos nas outras existências e que aprendemos na espiritualidade. Então, a gente reencarna para esse aprendizado. E a todo momento, tudo que a gente passa ou passará é para esse aprendizado. Então, reencarnamos para evoluir. Nós, como espíritas, sabemos da continuidade da vida. Né? Às vezes eu ouço pessoas, né, falando, a gente é espírita, sabe que a vida continua. Desencarnou, vai reencarnar de novo. Não é assim, né? Eu já falei para vários companheiros que a finalidade da nossa encarnação é o máximo de aprendizado possível. Se eu tenho a oportunidade de ficar mais 5 anos para aprender, são 5 anos de aprendizado. Se eu posso ficar mais um dia, é mais um dia de aprendizado. Agora, se eu abrevio esse aprendizado, quem nos garante que a gente não teremos que vir novamente, que a gente terá que vir para quê? Para complementar aquele aprendizadinho que faltou, tá? Então, tem
mais perguntas sobre esse momento ainda e tem uma que é de outra coisa. Você quer continuar falando disso? Não, o que você quiser. Pode ser a outra para dar uma quebrada. Tá, uma quebrada. A moça falou assim, a Leni falou, meu irmão faleceu agora no dia 1º. Ele fumou muito, morreu por esse motivo, mas foi um homem maravilhoso. Teria ele ido para o Vale dos Suicidas? Ele fumou muito cigarro, é isso? Fumou muito e morreu por conta disso. Ela quer saber se ele foi pro Vale dos Suicidas. Ah, legal. A Leni perguntando aí do irmão que fumava, né? E desencarnou e ela quer saber se ele foi pro Vale dos Suicidas, né? A gente já comentou isso, né? Em várias palestras, né, presenciais, mas nós estamos aqui, às vezes tem pessoas pela primeira vez. Não sei se todos já assistiram ou leram, né? Eu sempre trago essa referência de um livro, né, do primeiro livro, né, é o primeiro romance trazido, um dos primeiros romances trazidos por nosso companheiro aqui do lado, né, pelo Chico, pelas mãos dele, né, ditado por André Luiz, que é o livro Nosso Lar, né, onde André Luiz vai trazer ali a passagem dele para o mundo espiritual, ele descobrindo o mundo espiritual na cidade que tem esse nome de Nosso Lar, né, uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, e ele traz vários ensinamentos, e depois os demais livros da série, né, Vivendo a Vida no Mundo Espiritual, ele vai trazendo as experiências dele em vários locais. Então, no livro Nosso Lar, André Luiz, né, um relato breve para a gente poder entender, contextualizar isso que a nossa companheira perguntou. André Luiz era médico na Terra, ele fumava, ele bebia, gostava de ir para umas noitadas com outras mulheres a despeito de ser casado, né? Isso mostra no livro, ele traz no livro e no filme mostra essas cenas. No filme mostra bastante que ele não gostava muito de praticar a caridade, então alguns atendimentos que ele fez como profissional da saúde, como médico gratuito, foram por insistência da sua secretária, e ele desencarnou. Ele teve um problema de saúde, foi para o hospital e veio a desencarnar. E aí ele desencarnou por consequências de uma sífilis adquirida nas noitadas que ele fazia. E ele vai para o umbral. Ele fica lá no umbral por um período de 8 anos. E aí os espíritos, né, vão falando, dando risada e vão chamando-o de suicida, e ele não consegue entender muito o porquê disso. Depois de um tempo que ele está melhor, que ele é socorrido por Clarencio e outros companheiros, ele vai para um local para ser tratado, ser cuidado, um hospital na espiritualidade. E Lísias, um companheiro que fica encarregado de ficar mais próximo dele, ele vai até ficar na residência do Lísias, lá na colônia Nosso Lar, conversa com ele vários assuntos e traz para ele, né, quando ele questiona a respeito dessa condição de ser chamado de suicida, ele fala que ele foi chamado de suicida por ter danificado o corpo material que ele possuía de forma consciente. Ou seja, a pessoa que bebe sabe que a bebida, né, hoje, ainda mais hoje, com toda a tecnologia, com toda a informação que nos circunda, a gente sabe que a bebida mata neurônio, ataca o estômago, tem uma série de efeitos deletérios sobre o nosso corpo físico. O cigarro igual. Né? Então, o Vale dos Suicidas não é um local de castigo divino que a gente coloca as pessoas porque... Não. Nós, quando desencarnamos, e temos que entender isso, que é muito importante, que o desencarne é um processo natural, a gente vai se encontrar no mundo espiritual com a bagagem que a gente levou. E qual é a bagagem? É a roupa, são o dinheiro que a gente arrecadou, juntou enquanto estava encarnado? Não. A gente vai levar as nossas atitudes, as nossas ações, a caridade,
as boas atitudes que nós fizemos e, antes de tudo, as nossas convicções no que eu acredito. Então, se a pessoa desencarna muito preso ao seu corpo material, ela vai ter uma resistência em aceitar esse desencarne. Ela vai do outro lado no plano espiritual falar: cadê meu corpo físico? Meu corpo físico era tão bonito, tão belo. Ela vai ter essa dificuldade de aceitar. O nosso companheirinho que fuma, às vezes sabe, tem ciência, porque quando compra um maço de cigarro tem lá, isto pode causar parará, parará, parará. Tem a consciência disso. Pode ser que ele tenha algumas dificuldades no plano espiritual, é bem provável. Em outras oportunidades, ele talvez venha com dificuldades no seu corpo físico, devido a lesões que ele provocou no corpo físico nessa existência, que ficaram impregnadas no seu perispírito e vão trazer no corpo físico em outra oportunidade. Pode ser que sim. Mas a mais que isso, quais as atitudes que esse companheiro fazia? Qual o comportamento dele? Os atos de caridade, os atos humanísticos que esse companheiro fazia. Isso contam muito mais do que, às vezes, a própria lesão no corpo físico dele. Tá? Então, fique em paz. E antes de tudo, né? Nós podemos ajudar qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar com orações, com preces, com vibrações. Tem mais perguntas? Tem. Ainda sobre coronavírus e tudo, vou falar no geral, as pessoas estão perguntando, que vai ver se pode juntar tudo em uma coisa só. Tá. A Shirley, ela quer saber como os desencarnados estão sendo recebidos. Eles queriam saber o papel dos espíritas, se esse período vai se estender ou a humanidade já aprendeu essa lição. E o Victor tinha perguntado alguma coisa aqui, ele falou: com essa fase que o planeta está passando, como fica a psicosfera da Terra, como isso afeta os médiuns e como você vê o retorno dos trabalhos mediúnicos no mundo? Ai, meu pai amado, gente, já deu nosso tempo, Ariane? A gente... 4h30, tem? Enquete se vai até 5. Meu Deus do céu, a Ariane está aqui fazendo uma enquete se a gente estende um pouquinho, se a gente já encerra. Vocês que decidem aí, né? Era um programa que tinha, vocês decidem, ponham aí na enquete, eu vou tentar juntar tudo isso aí que perguntaram. Vamos lá, né? Gente, olha, quem assistiu o filme Nosso Lar, e aí já fica a dica, né? Estamos em casa, com um pouquinho de tempo para fazermos várias coisas, as atividades do dia a dia, né? Estarmos mais próximos daqueles que amamos, né? Então, convide a todos do seu lar. Vai lá nessas empresas de streaming de filmes, né? Ou no próprio YouTube a gente deve achar Nosso Lar, o filme. E assistam juntos, com um olhar diferente, né? Nosso Lar, ele tem uma época... Agora eu preciso da ajuda dos universitários. É a Primeira Guerra, né, galera? Porque foi escrita em Primeira Guerra Mundial, isso mesmo. O que acontece? Lá no Nosso Lar tem uma parte do filme e no livro, né, que o que foi? Todo mundo falando estende, a Elisângela falou que pode estender, que a gente não pega ônibus pra casa. Todo mundo vai. Tá. A família Lima tá falando que não vai pegar ônibus para ir para casa, nem vão pro shopping assistir nenhum filme, então que o tempo do ônibus a gente pode estender. Ok, vamos ver aí. Eu tenho uma produção aqui por trás, gente, vocês não têm noção. Essa aqui tá do lado do bem, agora daqui a pouco chega a dona Adriana aqui do lado do mal. Pau. Horário, né? Já viu. Mas a gente vai bater no papinho um pouquinho mais. Até por conta daquele errinho no começo que eu abri no meu Face em vez de abrir o do centro e tal. Então, mas foi legal que pessoas que são meus amigos lá acabaram assistindo um pouquinho. Então, gente, no filme que eu estava falando, lá no Nosso Lar, o que acontece? O André Luiz desencarna, está no plano espiritual quando ocorre a Primeira Guerra Mundial. E aí, lá no filme retrata bem isso, o governador do Nosso Lar faz um pronunciamento dizendo a todos que lá estão que se preparem, porque vai ter consequências sérias
né, os conflitos armados da Primeira Guerra, e inúmeras almas, inúmeros companheiros retornarão para a pátria espiritual. Então, o filme mostra um pouco dessa cena, e aí depois mostra o pessoal nos portões do nosso lar e uma multidão chegando, de judeus, enfim, pessoas de várias partes do mundo chegando, que são acolhidos no nosso lar. Nós, não, né, a espiritualidade não tinha a certeza de que essa situação pandêmica, né, essa pandemia que nós estamos passando... Segunda Guerra? Tá, Elisa corrigiu, é Segunda Guerra. Enfim, é uma das guerras, eu não lembro qual que é. Então, os nossos companheiros espirituais não sabiam ao certo, né? Porque vamos voltar àquilo que eu já falei. Nada está escrito. Tipo, vai acontecer isso. São probabilidades, são perspectivas que podem ou não acontecer, dependendo exclusivamente de todos os envolvidos. Então, a pandemia começou a se espalhar, enfim, por uma série de circunstâncias. Outro dia a gente aborda, né? Vamos tentar focar na pergunta. E aí, a espiritualidade viu que o negócio estava indo embora. E, por consequência, pessoas desencarnando. Então, o que a espiritualidade faz? Ela se prepara, e o mais importante, ela não se prepara nível regional. Porque vamos pensar que, assim, muitas pessoas desencarnando. Será que todas as colônias espirituais estão preparadas para receber uma quantidade enorme de desencarnes, de desencarnados ao mesmo tempo? Então, a preparação, né, se a gente pensando do ponto de vista espiritual, também teve lá uma organização global para que várias colônias espalhadas por todo o mundo estivesse preparada para receber os companheiros que fossem desencarnados. Então, às vezes, não tem condições de receber os companheiros numa determinada colônia, vamos direcioná-lo para outras colônias. E aí muita gente pode, né, que às vezes não conhece o espiritismo, não participa das nossas palestras, pode pensar, falar, mas como? O cara desencarnou na China, falando chinês, ele vai vir para uma colônia aqui, por exemplo, o nosso lar que fica em cima do Rio de Janeiro. Simplesmente porque a comunicação do espírito é por pensamento. Então, os espíritos que estiverem na colônia Nosso Lar, acolhendo esse irmãozinho por um acaso lá da China, que não tinha condições de abrigá-los, né? Lá o que desencarnou, vai conversar com esse irmãozinho que fala mandarim pelo pensamento. Então ele vai falar no seu pensamento, no seu idioma, mas vai gerar aquelas, né, palavras mentais, aquelas formas, pensamentos, que o espírito que está lá vai captar aquilo e vai conseguir responder e atendê-lo da melhor forma possível. A psicoesfera, né? O que é a psicoesfera, né, que o Vitor aí colocou? A psicoesfera é a condição energética que engloba todo o nosso planeta Terra, no caso assim. A gente pode ter uma psicoesfera domiciliar, vocês já testaram isso de várias maneiras. Às vezes você entra na casa de uma pessoa, ou num lugar qualquer, você entra num lugar e você fala, ai, não gostei desse lugar, não tem uma boa energia. O que você está captando? A psicoesfera disso. Psicomente, esfera, globo. Então, os pensamentos, as atitudes, os desejos da pessoa que estão naquele local se espalham por aquele ambiente, impregnam às vezes objetos, paredes. Filho, acho que precisa acender a luz aqui, filho. Se impregnam, ficam no ambiente, e as pessoas que adentram ali vão captar, vão perceber. Isso, ficou, acho que melhor. Ficou bom. As pessoas vão captar, vão perceber essas energias. Então a gente tem psicoesferas de um ambiente, psicoesferas de uma rua, de uma cidade, de um local, né, assim como a psicoesfera global.
Nesses tempos, o que acontece? E aí, uma das perguntas que eu vi em algum espaço, qual o papel dos espíritas cristãos nesta situação que nós estamos? E aí vem o alerta do nosso papel. O que acontece? Por isso que quando a Lu perguntou aos profissionais de saúde, eu falei todo mundo que está em casa que são verdadeiros heróis. Cabe a nós quebrarmos correntes de desespero, de sofrimento, de angústia, com a nossa fé raciocinada, com as nossas vibrações, com os nossos atos de amor e os nossos atos de caridade. Porque somente assim, né? A pergunta era do Robson, apareceu aqui agora, depois não sei. Qual o papel? Ah, voltei. O sinal, gente. Porque somente assim a gente consegue auxiliar nessa psicoesfera do ambiente. Então a gente, com a nossa fé raciocinada, com a nossa determinação, com o nosso... Oi, voltei? O nosso desejo de ajudar ao próximo, né? Tudo isso vai auxiliar enormemente nós cristãos no auxílio. Porque nós vamos auxiliar fluidicamente. Eu já tinha deixado. Nós vamos auxiliar fluidicamente neste processo, com as nossas preces, com as nossas leituras, com os nossos pensamentos positivos, altruístas, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão em casa e aí assistem, né, a mídia, né, os programas televisivos, o das 5 da manhã, o das 6, das 7, das 8, das 10, do meio-dia, das 11, das 4, e às vezes um canal só de mídia o dia inteiro. A mídia, gente, cumpre o seu papel maravilhoso de nos informar. Às vezes traz informações, como a da italianinha de 102 anos, mas às vezes acabam focando num aspecto que mais assusta do que traz mensagens positivas e consoladoras. Então nós, espíritas, nós, cristãos, porque quando eu falo espírita, gente, já é automático, espírita tem que ser cristão, né? Mas aí eu amplio para cristãos gerais, católicos, evangélicos, protestantes, porque todos são cristãos, tem o Cristo, né, como nosso grande mentor maior. Então, o nosso papel, e detalhe, os cristãos são 1/3 da humanidade. De 7 bilhões, 2 bilhões e meio são cristãos. Então, o nosso papel é crucial, é essencial para a gente ajudar nesta passagem do planeta Terra, nesta passagem global que todos nós estamos. Então, pô, Ari, mas eu quero ficar atualizado sobre as informações que estão acontecendo. Ok, é justo e é válido e precisa, mas escolha um meio de comunicação uma vez por dia. Crie rotinas no seu dia a dia. É o momento para ler. É o momento para assistir filmes elevados, como o Nosso Lar, que a gente trouxe, os filmes que contam a história do Chico, por exemplo. Tem vários outros filmes espíritas, depois a Elisa vai nos ajudar com isso, vai publicar lá no site relação de vários filmes disponíveis aí para a gente poder assistir. Filmes que vão nos trazer mensagens de otimismo, de esperança, de alegria. Esses dias a gente teve a oportunidade aqui, Adriana, de assistirmos um filme bem leve, desses que passa na sessão da tarde. Foi maravilhoso. Terminou o filme, a gente estava leve, tranquilo. Não somos bombardeados constantemente com excesso de informação. Excesso de informação é ruim. Então, cabe a nós, todos nós, esse papel essencial neste momento. E mais do que isso, a gente está vendo ações maravilhosas de cuidado. Né? O Acolher foi para as ruas ontem, né? Para quem não conhece, o Acolher é um dos projetos sociais da casa, onde os trabalhadores vão à rua levar alimento, um café, um lanche, uma refeição, para as pessoas que estão em situação de rua. E nesse momento que a gente está no isolamento, evitando ao máximo para sair na rua, e os estabelecimentos comerciais fechados,
as pessoas não conseguem se alimentar a contento. Então, alguns trabalhadores, a Rogiane e o Gustavo, que conseguiram se organizar, né, tiveram também, né, o pessoal do Acolher teve uma ideia bem bacana, porque muitos de nós estamos em casa, né, disponíveis, e a gente colocou no grupo do Amigos da Paz o quê? Auxilie. E aí um fez um bolo num canto, outro fez uma torta em outro canto, outro fez um bolo acolá, e o pessoal do Acolher passou na casa das pessoas que entraram em contato com eles, falaram, eu fiz um bolo, eu fiz uma torta, eu fiz isso, tá aqui dinheiro, tal, e foram ontem, depois a gente vai publicar aí no site e nas mídias sociais, nas redes sociais aí, fotos e o balanço desse projeto, foram para a rua levar alimento para essas pessoas. Olha o espírita cristão. Olha o nosso trabalho. Muitos não puderam, porque a gente tem uma comunidade espírita que é da terceira idade, bem mais avolumada do que uma comunidade espírita mais jovem. Então, eles foram e fizeram essa oferenda, né, essa oferta, na verdade, de alimento para essas pessoas que estavam em situação de rua, e depois eles vão trazer para nós aí um pouco disso, como foi, dessa experiência nesses tempos, como é que foi esse projeto. Então, sim, o nosso papel como espíritas é essencial. Ah, mas eu não trabalho ali, eu estou em casa. Mais essencial ainda, porque você consegue ficar em paz no seu ambiente doméstico, você consegue fazer as suas preces, as suas orações. Perguntaram dos trabalhos mediúnicos. Eles não pararam um minuto sequer. Não é porque a gente não está reunidos ao redor de uma mesa, sentados em círculo, em cadeiras, recebendo espíritos, trazendo psicografias, pinturas mediúnicas, o que quer que seja, que os trabalhos mediúnicos não aconteceram. Eles não pararam um minuto sequer. Como é que vocês acham que a espiritualidade está conseguindo dar conta, reforçando, ajudando milhares? Porque algumas pessoas estão desencarnando, mas muito mais pessoas estão se recuperando. E vocês acham que essas pessoas estão se recuperando com qual condição energética? Com a ajuda de quem? Com a ajuda nossa, com a ajuda de vocês, que em casa, quando vão repousar, vão descansar, permitem a liberação do ectoplasma, da condição energética fluídica de vocês, que os espíritos amigos vêm recolher isso e auxiliam as curas de inúmeras pessoas. Filme Nosso Lar. No final do filme mostra muito este trabalho de cura a um irmão enfermo. A lição de casa de hoje é Nosso Lar. Mais perguntas, Nani, ou já vamos encerrar? Muitas perguntas. A Silvia perguntou, em relação à postura dos políticos nessa queda de braço pelo poder, como seria a visão espírita? Silvia querida, nós temos uma frase do Cristo que é muito legal. Tem um momento que os doutores da lei chegam para Jesus e falam, é lícito pagar impostos? Os judeus nunca gostaram muito de pagar impostos. E aí eles queriam que o Cristo respondesse isso. Por quê? Porque se ele respondesse, não pode pagar imposto, ele ia ser preso. Por quê? Porque o imposto é obrigatório. E aí quando ele, está dizendo que não tem que pagar imposto. Roma ia lá e prendia o Cristo. E se ele falasse, sim, tem que pagar imposto, ele diria o que os judeus não gostavam de fazer, que era pagar os impostos, ainda mais para os romanos, né, que era um povo estranho. E Jesus, no alto da sua sabedoria, fala, pegue uma moeda. E todas as moedas eram cunhadas a imagem, o perfil, assim como nós na nossa moeda hoje, né? A gente tem a coroa é o dinheiro, eu não sei. Uma parte é o valor e o outro tem um rosto. Na época do Cristo, as moedas tinham a imagem de César, o perfil de César, que era o imperador.
E o Cristo falou para o doutor da lei, pega uma moeda, olha aí. O que tem na moeda? Ah, tem a esfinge, tem a imagem de César. E aí Jesus fala aquela famosa e célebre frase: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eu trago essa frase para a gente pensar. Nós somos permeados por política o tempo todo. O ser humano é um ser político. Nós conversamos, nas nossas conversas, no nosso relacionamento, nós exercitamos a política, não a política partidária. Ah, eu sou de tal partido e Beltrano é de tal partido. Não, a política, que é a ciência do quê? Da negociação, da boa convivência. Então, nós exercitamos a política todo dia. Agora, desta política partidária, deixai para os partidos. Vamos fazer como Cristo. Deixai para eles. Eles têm outros interesses que nos cabe a nós aqui discutir. Vamos deixar para nós os nossos interesses. Todos aqui espíritas, todos aqui cristãos antes de tudo. Então, qual é o nosso papel? Velar pelo nosso próximo. Darmos bons fluidos para todos que necessitarem. Tem mais aí, né? As pessoas comentando, agradecendo a Rô e o Gustavo. A Rosângela falou que tem sonhado muito com encontros, tem certeza que estamos unidos em atividades. Isso, a Ariane está falando aqui que a Rosângela disse que está sonhando bastante com a casa, com os trabalhadores, né? E com certeza, Rô, a gente está, sim, à noite se desencontrando. Desencontrando não, à noite nos encontrando. Gente, espera só um pouquinho, vai dar um bug aqui. Eu disse que vocês estavam acabando com a bateria, e aí eu preciso colocar aqui um carregadeiro de bateria. Vão virar o negócio? É isso? As pessoas viram o celular, você coloca o seu deitado, porque senão pode cair durante. Tá, gente, a minha assessora técnica pediu para eu fazer assim, e para vocês fazerem você não... Ih, Ariane, eles deram bronca. Então vai ser diferente. Eu vou ter que segurar aqui, eu não posso deixar o celular paradinho nessa fase aqui, tá? Voltei, ok? Estamos aí? Vamos lá. Então, Rô, com certeza nós estamos à noite, né? No repouso do nosso corpo físico, nos desdobrando e com certeza nos encontrando na espiritualidade para trabalhar. Eu mesmo, vira e mexe, acordo muito cansado. Isso daí já diz bastante disso, que a gente está aí se encontrando e realizando as nossas atividades oníricas, as nossas atividades de auxílio e trabalho enquanto dormimos. Mais perguntas, Dani? A Thelma Lima perguntou: Ari, como fortalecer a nossa fé diante de um momento tão incerto e difícil? Ei, Thelma. Obrigado, Thelma, pela pergunta. Então, eu vou compartilhar depois lá, Thelma, acho que você chegou um pouquinho depois, a gente já tinha lido esse livro aqui, um trecho, né? O Evangelho de um Médico, Lucas, do Lúcio Maranhão, e nós trouxemos justamente a passagem que falava de Jesus no barco, né? Qual é o título certinho para falar para vocês? Espera aí. Uma mão só, gente? É assim. Achei já. Jesus acalma a tempestade. Aquele trecho em que Jesus está no barco com os apóstolos, tem uma tempestade e ele acalma a tempestade. E ele traz isso da questão da fé. A gente vai fortalecer a nossa fé, como a gente já falou bastante aqui hoje, com a fé raciocinada. Então é estudando, entendendo que Deus é soberanamente bom, soberanamente justo e nos ama incondicionalmente. Então, dentre os vários atributos que Deus tem. Então, se Ele tem esses atributos e nós estamos passando por momentos de dificuldade, é porque nós precisamos crescer, precisamos aprender com esses momentos de dificuldade, a nos unir também nesses momentos de dificuldade. Então a gente vai achar a fé na razão, Thelma. A fé cega nesses momentos às vezes pode nos desesperar. Então a fé raciocinada é a ferramenta para isso. Quer mais? O
Vitor falou que no plantão dele você está instruindo ele está mentalizando muita luz a todos, em especial a você. Obrigado. E a Regina perguntou se estaríamos passando uma expiação coletiva. Alguém tem dúvida disso, que nós estamos passando por uma expiação coletiva? Eu acho que, além da expiação, das provas coletivas também, né? Será que a gente aprendeu a lição? A lição da caridade, do amor? São momentos agora que a gente tem que mostrar que nós podemos fazer a diferença como espíritas. De sermos mais caridosos, de ajudarmos o próximo, de estarmos juntos, auxiliando a todos aqueles que precisarem. Independente se é um prato de comida, independente se o que ele precisa é de uma palavra amiga. Já vou antecipar aqui para vocês. Ó, gente, eu vou ficar meio tortinho, tá? Que é o calço aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Ó, o que vai nos calçar, ó? Minutos de sabedoria. Calçou? Calçou torto. Peraí. Ah, obrigado. A minha assessora está fazendo a luz presente. Isso aí é tudo gente amadora, viu? Eu não tô que nem o Assis, que já tá profissional, que nem o Robson. A gente chegará lá. Ixi, não deu. Vamos segurar, não tem problema. Então, gente, nós temos que fazer o nosso papel, né? Como cristãos. E a caridade acima de tudo. As provas coletivas, individuais, as expiações são nossas também. A lição a gente tem que mostrar, né? Se a gente sempre, às vezes, tem a oportunidade de ler lá Boa Nova. E a gente vê lá vários cristãos que estão indo para onde? Para a arena, né? Para serem comidos pelos leões. Passagens lindas. Tem uma passagem de Joana de Cusa que mostra, né, esse momento dela com o filho. E lá eles testemunham e testam a sua fé. Nós, espíritas e kardecistas, estamos nesse momento de praticarmos a caridade, de nos reinventarmos a cada momento, a todo instante. Tá bom? Gente, mais uma. Tá, pode ser. Mais uma pergunta para a gente encerrar, porque, olha, batemos o recorde hoje, 2 horas de pinga-fogo. Vou ficar de molho. Fala. Ela falou, doutora Jacira tem uma pergunta. Dona... Tudo bem, voltamos. Seus familiares desencarnados, ela quer entender melhor o que isso significa. Festa com os familiares. Legal, dona Jacira. Saudade, dona Jacira. Um grande beijo. O que acontece? À noite, né? A gente trazendo essa informação para a gente pensar. À noite, que a gente descansa o nosso corpo físico. E o nosso espírito tem a liberdade para circular pelo mundo espiritual. E é muito natural que aqueles que se amam se encontrem a todo momento que tiverem oportunidade, né? Então, quando a Rosângela traz, por exemplo, que tem sonhado muito conosco, nós companheiros da jornada, né, espírita lá da casa, o que está acontecendo? O nosso corpo físico está repousando, o nosso espírito se desprende e a gente se encontra na espiritualidade para trabalhar. E o mesmo se dá com aqueles que se amam, com aqueles que têm afeto. E agora, nesses momentos que a gente está longe, muitas vezes, dos nossos entes queridos, a gente vai matar essa saudade enquanto o corpo físico está repousando, né, nesse passeio onírico aí que a gente fala. Tá bom? Gente, acho que já deu, né? Bastante. A minha assessora eu já vou dar bronca, ela não trouxe nenhuma aguinha para mim, né? Mas tudo bem, a gente melhora das próximas vezes. Obrigado por todos, obrigado pela presença de todos. Eu vou colocar uma música para vocês, para a gente poder fazer, se ela não sumiu. Não, você tirou, você fechou. Eu fechei? Tá. A gente vai colocar uma música pra gente encerrar com música que eu gosto bastante, né? Já falamos bastante hoje. E eu vou colocar uma música da Elizabeth Lacerda, acho que todos a conhecem, todos já tiveram oportunidade de ouvi-la. E eu... tava ali. E eu gosto bastante dessa música em especial. Tá.
A música tem 4 minutinhos, então eu acho que são aí 4 minutos mágicos, excelentes para nós podermos fechar os nossos olhos. Então eu já vou falando aqui e aí vou pôr a música para a gente usufruir no final. Eu dou um tchau para todos. Então vamos fechar os nossos olhos, aumentar o volume do nosso celular, deixá-lo celular ou do tablet, do notebook. Vamos ficar numa posição bem confortável. Inspirar e soltar este ar profundamente e buscar na nossa mente as melhores emoções, as melhores vibrações e nos envolvermos na música, na letra desta música que nos traz uma mensagem maravilhosa, que fala de noites traiçoeiras, como as que nós temos vivenciado ultimamente. E ela traz a esperança, o consolo nesses momentos. Tá bom? Dá pra ouvir? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada
contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E aí, meus amigos, então era isso. Desculpa aí os olhos marejados, vermelhos, mas são muitas emoções aí. O carinho, o afeto, a energia de vocês. Espero que a gente possa ter aí conversado um pouquinho, ter levado um pouquinho de paz, de consolo, de esperança, que é essa a nossa finalidade maior enquanto espíritas e principalmente enquanto irmãos de jornada, companheiros, amigos de jornada. É uns consolarem e apoiarem aos outros. Fiquem em paz, muito obrigado. E fiquem aí, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no grupo do Amigos da Paz e no nosso site, que a gente sempre vai estar aí tentando levar as nossas atividades do dia a dia, as palestras, mensagens, por esses canais, tá bom? Beijo enorme, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amo a todos vocês. Fiquem em paz.